Bom dia! Bom dia! Tô gostando de ver. Pularam cedo da cama hoje, hein? Caía tudo da cama. Bom dia, Cris. Bom dia, Thaís, pastora Maria da Cruz. Bom dia, Thaís, querida. Graça e paz, Cris, minha amiga maravilhosa, Fabiola. Bom dia! Bom dia! Vão chegando, vão chegando. Eu já tô aqui faz tempo. Pulei foi cedo. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, segunda-feira da fé. Hoje damos início, né, a esse propósito que colocamos no coração. Hoje decidimos pela fé, né, estarmos aqui um pouquinho mais junto com o Senhor, separando mais um tempinho para estar com Ele, né, na unidade aqui, com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo de Deus, né, com os irmãos aqui, ainda que seja online, ainda que seja aqui por essa ferramenta, né, chamada Instagram, celular. Bom dia, irmãos. Quão doce é a presença do Espírito Santo nessa manhã. Quão grandes coisas o Senhor já fez. Quão grandes respostas Deus já decidiu dar nessa manhã, nesses dias. Quão grandes coisas Deus, por meio de Jesus, liberou na cruz do Calvário. Há mais de 2000 anos atrás, o que você e eu estamos aqui hoje, né, declarando e crendo aqui. Pela confiança que temos em Jesus, estamos aqui. Débora, Fer, sejam bem-vindas. Nós estamos aqui porque nós cremos. Nós não estamos aqui por nada mais do que a presença de Deus. Yara, graça e paz, sejam bem-vindas, minhas irmãs. Mulheres de Deus, mulheres de fé, né? Mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que têm buscado conhecer e conhecer ainda mais quem é Jesus. Conhecer a tua palavra, conhecer todas as promessas, mediante a fé. Aleluia, eu estava aqui, irmãos, quantas coisas Deus já falou comigo aqui nessa manhã. Quantas coisas Deus confirmou meu coração a respeito, né, desse tempo, desses 5 dias que nós vamos passar aqui juntos. E eu sei que você já recebeu, irmão, você recebeu. Tenha plena convicção que a sua fé em Cristo Jesus, centralizada em Cristo, a sua fé que reconhece o poderio de Deus, a sua fé que tira de você toda a capacidade e transfere para Ele toda a capacidade, a certeza, a fé que tens, a fé que tem tido para ti mesmo. Mesmo que muitos não tenham crido com você, mesmo que alguns da sua casa não confessem da mesma fé que você, mesmo assim eu quero te dizer, o Senhor está contigo. A presença do Espírito Santo de Deus é com você e é comigo nesses dias. Coisas extraordinárias, coisas, né, que medicina não explica, coisas que o homem natural não vai entender, mudanças de atitude. Eu sei que coisas que só podiam acontecer pelo poder de Deus estão acontecendo. Nesse exato momento que nós estamos aqui, a graça de Deus está em operação. A graça de Deus está operando grandes coisas na sua vida e na minha vida, na sua circunstância e nas minhas circunstâncias, nas situações das quais nós colocamos diante do Senhor. E eu estou aqui como uma serva, como uma irmã em Cristo, para te garantir, por meio da minha fé, que a sua fé funciona. Cris, a sua fé funciona. Yara, a sua fé funciona. Fabiola, pastora Maria da Cruz, a sua fé funciona. E não importa se muitas vezes parece que ela está demorada, mas eu quero dizer algo para você da parte do Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra lá em aqui, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas fé é a forma que Deus estabeleceu para que o homem, para que eu e você obedeça e receba as bênçãos dele. Então fé é o quê? Fé é a maneira,
É a forma estabelecida por Deus para que eu e você, aleluia, o homem, obedeça e receba, né, as bênçãos que ele prometeu. Então não tenha certeza, se você tem fé, meu irmão, se você tem fé em Jesus, minha irmã, homem e mulher de Deus, você tem tudo. Você tem a faca e o queijo na mão. E eu quero te dizer, por mais que pareça para você, que você olhe para sua direita e para a esquerda, e que existem pessoas que aparentam ter uma fé muito maior do que a sua, e às vezes de fato tem mesmo, que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, né, que uns receberam as manifestações do Espírito com uma fé maior, uma fé grande, uma fé que realiza, né, o sobrenatural. Mas eu quero te dizer que nada, que não importa qual é o tamanho da sua fé, o que importa é que a fé é um dom que foi dado de Deus para nós. E você está aqui porque você creu na chamada desse propósito. Você creu na chamada desse propósito, que a sua fé funciona. A sua fé funciona. Feche seus olhos aonde quer que você esteja. Eu quero agradecer a Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Eu não poderia começar, Senhor Jesus, essa segunda-feira, esse propósito, Pai, essa intenção da qual eu coloquei no meu coração, no meu espírito, né, e transportei aqui, Pai, em forma, né, dessa ação, em forma aqui de nós estarmos aqui nesses 5 dias, Pai. Pai, simplesmente porque nós queremos declarar ao Senhor que nós cremos. Nós queremos responder às suas expectativas. E de que forma nós poderíamos responder, Deus, às suas expectativas? É somente pela fé, Pai. É somente pela fé. A tua palavra diz que é somente pela fé que nós agradamos o Senhor. É impossível agradar a Deus sem fé. A tua palavra diz, e nós aqui estamos, nos colocando diante de você, colocando as nossas vidas. Eu coloco a vida dessas mulheres, desses homens de Deus, dessas famílias, Pai, destes lares. Senhor, eu não sei, Pai, tudo o que acontece por trás, Senhor Jesus, dessa câmera. Pai, mas Tu és o Espírito Santo, onipresente, onisciente. Tu és o poder em ação. Tu és aquele que é capaz de transformar água em vinho. Como eu li agora há pouco lá em Marcos, né, 10:50, quando o Senhor me falava comigo sobre o cego Bartimeu, aquele homem cego de nascença, aquele homem que não tinha expectativa nenhuma, aquele homem que por causa daquela doença, por causa daquela enfermidade, havia sobre ele uma capa que fazia dele, né, um homem enfermo, um homem doente, um homem com decreto sobre a vida dele, e aquele homem, ele ficava ali naquele lugar. Mas quando ele ouviu falar do Senhor, quando Bartimeu ouviu falar que Jesus Cristo de Nazaré estava passando ali, ele resolveu clamar, ele resolveu gritar, ele resolveu chamar pelo seu nome. Hoje nós chamamos pelo seu nome, Jesus. Eu chamo pelo seu nome, Jesus. Eu chamo pelo seu nome, Jesus, porque nesse nome há todo poder. É nesse nome que é concentrado todo o poder capaz de mover todas as coisas. Pai, Tu és poderoso. Não existe nada e não existe vale algum que o Senhor não possa penetrar. Senhor, eu Te louvo nessa manhã, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias, elas duram de geração em geração. Tu és o Deus de todas as consolações. Nesta manhã eu sei que há um consolo sendo liberado aqui para mulheres e homens que precisam ser consolados pelo Senhor. O Senhor arranca todo medo, todo espírito de morte que tem tentado assolar os dias, os lares, a vida dos Teus filhos. Pai, mas pela fé, pela confiança que temos no Senhor, por aquilo, Pai, que temos nos disponibilizado diante do Senhor, Pai, nós cremos e aqui estamos diante do Senhor, crendo, sabendo que o dom que o Senhor nos deu, Ele é capaz de mover todas as coisas que estavam, porque não estão mais, creiam nisso. O que estava parado começa a se mover.
As águas que estavam empoçadas, águas que estavam paradas na sua vida, situações empacadas dentro de você. Se você estava, como a palavra diz, com a alma desmaiada, desanimada, eu quero te dizer algo aqui, a palavra lá em Hebreus, depois nós vamos ler aqui. Nós vamos aqui ler Hebreus 10, Hebreus 11, Hebreus 12. E que nesses dias você esteja lendo essa carta. Eu quero aqui deixar para você essa tarefa de casa. Mediante ao Espírito Santo de Deus, mediante ao poder de Deus. Medite no livro de Hebreus. Medite nos capítulos 10, no capítulo 11, no capítulo 12. E eu declaro sobre você que você será como aquela mulher considerada como embriagada. Nunca mais você vai se encontrar com a alma desmaiada, enfraquecida, porque o Senhor dá força ao cansado. Ele revigora as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. O Senhor vem com socorro para a sua vida emocional. Desde ontem eu tô com uma nota muito forte no meu coração, que o Deus é aquele que traz superação sobre a sua vida. Eu não sei o que você precisa superar. Eu não sei se é seu passado. Eu não sei se é alguma rejeição. Mas a fé que você tem, a fé. A palavra diz lá em Provérbios 23, 7, que assim como você imagina na sua alma, assim é. E eu quero te dizer, a verdade de Deus está sendo estabelecida de uma forma sobrenatural sobre a sua vida aqui nessa manhã. Nesses dias, as verdades de Deus vão tomar lugar sobre todas as mentiras, sobre todas as sementes de incredulidade que você recebeu nas suas emoções. Que você olha para você e você não se vê capaz. E você olha para essa situação e você fala, não tem mais jeito. Porque você ouve falar de tantas coisas. Você tem ouvido falar que o mal tem vencido, que o inimigo tem ganhado força. Mas eu quero dizer para você, e eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos para te dizer, não creia nas mentiras. Não creia nas mentiras que o diabo, que o mal tem tentado lançar sobre a sua vida e sobre as suas emoções. Seja fortalecida no Senhor e na força do poder dele, como diz lá em Efésios 6:10. Há um poder, há uma força no poder de Deus sendo disponibilizado para você hoje, porque você crê. Porque você crê. Porque você crê. É impossível que você seja envergonhada. Não será envergonhado aquele que crê no Senhor. Não será envergonhado. Você não precisa de nenhum outro tipo de fé. Você precisa crer que a sua fé funciona. E eu estou aqui para te dizer que a minha fé, ela funcionou em tantos momentos terríveis da minha vida. E ela continua funcionando. Ela continua funcionando. Então não pare de crer. Eu sei que existem pessoas aqui que estão desanimadas, com a alma verdadeiramente desmaiada. Quando eu li aqui Hebreus 12 hoje, o Senhor me dizia, há um cansaço muito grande na vida do meu povo. Há um desespero. Há um espírito de desistência tentando tomar conta do meu povo nesses dias. Mas eu levantei alguns. Eu levantei você. Aleluia. Deus falava comigo. E eu sei, Pai, que tu me levantaste. Tu me tiraste da cinza. E eu quero dizer, tu é aquele que tira qualquer um da cinza. O Senhor tira pessoas hoje aqui da cinza. O Espírito Santo de Deus é aquele que te põe de pé. O Espírito Santo de Deus é aquele que te põe de pé nessa segunda-feira e te diz, levanta. Levanta e anda. Como ele disse com Bartimeu ali. Como ele disse com Bartimeu. Abre lá em Marcos. Abre lá em Marcos 10. Eu vou ler aqui um pouquinho antes de nós entrarmos aqui na palavra aqui em Hebreus. Eu quero ler algumas citações aqui para você. Para que você vá aquecendo os motores da sua fé. O Senhor está aqui, Ele está presente. Ele está aqui, Ele está presente. Ora, a fé
A fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você está esperando? O que que você está esperando? A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não se vê. Mas a gente não vê pelos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais. Pela palavra de Deus. E pela consciência do Espírito Santo. E pelo poder de Deus que habita em nós. E habita na palavra, nessa poderosa, infalível palavra de Deus. Você precisa nesses dias. E eu declaro sobre você, sobre esses dias, uma necessidade, um desejo de pegar essa palavra, as escrituras, pegar essa carta de Hebreus, Hebreus 10, Hebreus 11, Hebreus 12, aleluia. Essas palavras, elas vão se abrir para você, essa carta, ela vai se abrir para você. E você vai ficar embriagado, cheio do Espírito e da palavra. Essa palavra vai ser revelada para você. Você vai ter o pleno entendimento do que o Espírito Santo de Deus, do que Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, está trazendo para você. Revelação profunda de que a sua fé funciona. A fé de Bartimeu funcionou. A fé dele, ainda que esse homem era vitimizado. Havia anos que esse homem ficava ali, sentado na porta daquele lugar. Talvez você tenha anos que você vive situações repetidas na sua vida. As coisas, elas vêm, elas se repetem, e você se vê vivendo situações repetidas na sua vida. Mas eu estou aqui como uma profeta de Deus para declarar sobre você que todo o plano de repetição das trevas sobre a sua vida é findado hoje. Pelo poder de Deus e pelo poder da palavra de Deus. E pela fé. E pela sua fé que hoje funciona na sua vida. Nós vamos falar algumas coisas aqui que está aqui no meu espírito, que está no meu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, o único capaz de convencer o homem do pecado e da morte, é Ele. É Ele, o Espírito Santo da verdade, aquele que nos guia toda a verdade. É Ele que vai te convencer do poder que atua em você por meio da fé que você tem em Jesus. E hoje você não vai sair daqui como você chegou. Eu sei que ontem mesmo pessoas foram tocadas, porque Deus falou comigo ontem. O Senhor falou comigo antes mesmo que esse propósito comece. Eu estou sacudindo muita gente em cima das suas camas. Eu estou falando com muitas mulheres. Eu estou bradando verdades espirituais. E homens também, homens de família, homens que estão aqui. Homens que estão sofrendo de enfermidade nas suas almas. Homens que têm sido envergonhados. Homens que têm sido mesmo, expostos à vergonha. Mas eu quero dizer para você, isso tem tempo de validade. Deus não tem isso para você, irmão. Deus não é aquele que pega a cana que já está quebrada e esmaga. Não. Deus não vai te levar, para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. Se fosse, Jesus já tinha te levado. Deus não ia permitir que você sofresse por conta de uma enfermidade. Seja ela na sua alma ou seja ela no seu espírito. Hoje o Espírito Santo diz para você, seja livre. Seja livre pela fé, porque a sua fé te salvou. De fato, a sua fé, ela funciona. E funcionou aqui para Bartimeu. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus. E não esquece, a tarefa de casa para esses 5 dias que nós vamos estar aqui, mediante o Espírito e a palavra, é que você esteja meditando no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12 do livro de Hebreus. Escuta o que eu estou te dizendo. Você vai se ver como aquela mulher embriagada, porque essa palavra vai se abrir para você num entendimento tão grande, que você vai entender o poder da fé que atua por meio da sua vida, na sua vida, no seu lar, na sua casa, por meio de você. E é impossível que você seja envergonhado, porque é impossível que Deus minta. Vamos lá, abre aí a palavra em Hebreus. Peraí, Hebreus 11. Aliás, Hebreus 10. Nós vamos andar um pouquinho sobre Hebreus 10, Hebreus 11. Vamos lá, mas eu quero começar lendo aqui com você, aqui no versículo 35.
Nós vamos falar um pouquinho sobre José. Deus ontem, né, usou o Weber para confirmar algo que Deus estava colocando aqui no meu coração acerca de José. Um homem que teve um sonho. Um homem que sonhou. Um jovem rapaz, né? Um jovem rapaz teve um sonho com Deus. Ele sonhou algo. Ele não fez nada, irmãos. Ele simplesmente amanheceu se lembrando de um sonho. A verdade, houve uma sequência de sonhos, né, na vida de José. Abriu aí Hebreus 10, versículo 35. Eu vou ler aqui na versão NVT. Você pode abrir aí na sua versão, na versão, né, Almeida corrigida e atualizada. Eu não sei qual é a sua versão, mas independente, a sua fé funciona. E Deus vai falar com você e Deus vai trazer essa certeza para a sua vida hoje. Eu sei que há coisas sobrenaturais acontecendo. E já começou a acontecer. A partir do momento que você decidiu. Pai, eu quero experimentar. Eu quero experimentar, Senhor. Ainda que eu pareça pequena, ainda que a minha fé pareça pequena. Mas eu quero experimentar. E eu falei aqui. Quem acompanhou a live de sábado sabe. Né, que eu vim aqui em nome do Senhor Jesus desafiar você a crer que a sua fé funciona. Ainda que é muito maravilhoso escutar, né, a palavra de Deus e uma das características da fé é que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Coisa boa é ouvir a palavra de Deus. Eu tenho um hábito que é meu, muito antigo, que é ler a palavra em voz alta. Eu amo ler a palavra em voz alta. Na verdade, eu só gosto de ler a palavra em voz alta. Muitas vezes eu oro em voz baixa, orando em outras línguas. Mas existe um poder que é liberado. Isso é um testemunho meu, tá, irmãos? Quando eu leio a palavra em voz alta. E verdadeiramente eu experimento dessa palavra que diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes eu leio essa palavra em voz alta para que eu ouça a palavra de Deus. Porque a palavra é o poder de Deus. E eu sinto a companhia do Espírito Santo se assentando comigo e lendo. E eu sei que anjos, né, se assentam ao meu redor para ouvir a palavra de Deus. E ouvir aquilo que muitas vezes o Senhor fala no meu coração, por meio do Espírito Santo dele. E diz a palavra assim, no livro de Hebreus aqui, no capítulo 10, no versículo 35. O título aqui, dessa parte aqui da carta, começa no versículo 19, né? Um apelo à perseverança. Aleluia. Persevere. Não desista. Há um segredo. Há algo tremendo na perseverança. Sabe? Quando tudo parece que está dando errado. Sabe? Quando você está num lugar e as coisas não acontecem como deveria. Você vai um dia, você vai 2 dias. Você faz um dia, você faz 2 dias. Você começa repetidamente a fazer certas coisas. E às vezes passa 1 semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas. Mas eu quero dizer que persevere, há um poder na perseverança. Há um poder no perseverar em fé. E a sua fé vai funcionar a partir do momento que você decidir perseverar. Quando você decidir perseverar naquilo que Deus tem te dito. E naquilo que você tem crido no seu coração. Como diz a palavra, com o coração se crê e com a boca se confessa. Você vai começar a crer, né? Eu falava com a Yara fala, a Yara tá aqui, nós falávamos isso ontem. Você começa a declarar a palavra, você começa a crer, né? E recebe a palavra no seu coração e declara. E daqui a pouco essa palavra, ela começa a se tornar uma verdade para você. A palavra começa a se tornar carne. A revelação, o entendimento que você precisa receber de Deus para se vestir do espiritual, para se vestir dessa verdade que a palavra vem carregando, começa a vir sobre você. E você, além de declarar e crer com seu coração, você começa a entender, ter entendimento. A coisa sai do ambiente, né, raso e começa a se aprofundar no entendimento e na revelação que vai trazer para você o rema, que vai fazer aqui, que vai fazer você não desistir, perseverar. E a palavra diz assim:
aqui, paz. Portanto, se der uma falhadinha aqui, é porque eu tô dando end aqui, tem uma pessoa me ligando insistentemente aqui. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Aleluia. Lembre-se da grande recompensa que ela traz. Aleluia. Versículo 36 de Hebreus 10. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele prometeu. Há um nível, há um poder de Deus. Há algo muito peculiar na perseverança. A perseverança é uma oportunidade que Deus nos dá de entender que a gente pode, que a nossa fé funciona. A perseverança é um detalhe de Deus que te diz, tá vendo? Você permaneceu crendo, você não desistiu. Você permaneceu no lugar. Todas as circunstâncias, todos os recados, todos os relatórios que vieram, era para que você desistisse, mas ainda assim você creu. Ainda assim você permaneceu. Ainda assim você confiou. Ainda assim você sabia, porque sabia que Deus iria fazer algo em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família. E que de forma alguma os que creem são e serão envergonhados. Irmão, não tem como. Se você crê no Senhor, a sua fé ela vai funcionar. Ela funciona de um jeito ou de outro. Mas eu quero aqui, por meio dessa palavra, te inspirar a perseverar no dia de hoje, a perseverar no dia de amanhã. Só hoje, por 24 horas, persevere. Persevere crendo que Ele é poderoso para fazer aquilo que você não pode. Porque a fé é isso, né? Ele é a certeza daquilo que a gente espera, daquilo que a gente espera. Que a gente ainda não viu, mas a gente vai ver. A gente não viu, mas a gente ainda vai ver. Olha, o Weber até acordou aqui, tá aqui, recebendo. Aleluia! A fé é a certeza de algo que você sabe porque sabe que você vai receber. Não importa, irmãos, como que vai ser. Não importa como que vai ser. Quando Maria recebeu, né, a visita do anjo na porta da casa dela, ela era uma menina, ela era uma criança, irmãos. A Bíblia conta, os estudos mostram que ela tinha entre 12 e 13 anos. Você consegue se lembrar de quando você tinha 12, 13 anos? Como as coisas, né? Tamanha era, né? A grandiosidade de coisas que a gente ouvia por meio de outras pessoas. Imagina Maria ali, aquela jovem, né? Ali prometida em casamento para um rapaz. Nós sabemos qual era a condição, qual era o contexto de uma mulher, de uma moça naquele tempo. Mas ela recebeu a visita do anjo, né? E o anjo falou com ela que ela seria mãe do Salvador. E ela assustada, e eu entendo a situação dela, ela pensou, meu Deus, mas como assim eu sendo virgem? Como? Eu nunca tive relacionamento nenhum com homem. Como acontecerá isso comigo? Aí o anjo disse para ela, não importa. Descerá, não se preocupe, Maria, disse o anjo para ela, porque descerá sobre você o Espírito Santo. Descerá sobre você o Espírito Santo de Deus. E ele fará com que tudo isso que eu estou te falando, estou aqui parafraseando, vai acontecer. Então eu digo para você, não importa de que jeito, que Deus vai fazer a sua fé funcionar nesses dias. Não importa daqui para frente, desde ontem, antes de ontem, como que a sua fé mesmo, é a minha, pastor Yuri, parece que eu não tenho fé nenhuma, tem. Todos nós recebemos uma porção de fé. E essa porção, ela é a porção certa. Ela é a porção, perfeita para realizar a obra de Deus na nossa vida. Eu sei que há uma jornada sendo apresentada para todas nós. Mães, amigas, esposas, né, servas, ministerialmente, né, na sua profissão, no seu trabalho. Eu não sei aonde que você está plantada, mas eu quero te dizer, a sua fé está funcionando para você. José só sonhou. Ele só sonhou. Ele sonhou, ele teve um sonho. Amém. Mas olha que coisa incrível. Nós vamos continuar lendo aqui em Hebreus. Nós vamos voltar aqui em Hebreus. Mas desde ontem essa palavra queimou no meu coração.
E hoje eu vim aqui, eu nem li ontem, hoje eu vim aqui na minha versão NVT ler. E Deus falou exatamente na palavra dele o que ele me fez lembrar ontem, mas eu não me lembrava que tinha esse detalhe aqui. Mas o Espírito Santo ontem falou comigo e eu quero que você pegue essa no seu espírito, pegue essa chave. Pegue essa chave, porque essa chave, ela tem, né, uma direção específica para cada um de nós aqui. A palavra de Deus aqui em Gênesis 37, eu vou ler aqui bem rapidamente, sobre o sonho de José. No versículo 6. Versículo 3, eu vou ler a partir do versículo 3 e eu vou chegar aqui aonde eu quero falar com vocês. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos. José era filho de Jacó. José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente muito especial para José, uma linda túnica. Versículo 4 de Gênesis 37. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Aleluia, Jesus. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, versículo 5, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, preste atenção, irmãos. José teve um sonho. E quando José contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Versículo 6. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. Não esqueça, a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouça este sonho que tive, disse José. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou de pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, versículo 8. Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos. E olha o que diz aqui. E da maneira como ele os contou. Ele odiou ainda mais José por causa do sonho. Mas a Bíblia está falando aqui, ó. No versículo 8. E o odiaram ainda mais, a parte B do versículo. Por causa do sonho. Mas por causa da maneira, ó. E da maneira, por quê? Porque foi uma maneira convicta. Foi uma maneira convicta. Quando José contou para os irmãos o sonho que ele havia tido, a revelação que ele havia recebido do próprio Deus, eu creio que o Espírito Santo de Deus, né, que na velha aliança vinha sobre homens, com propósito específico, o Espírito Santo de Deus veio ali, né, em forma de sonho. Revelou para José o plano que estava sendo liberado sobre a vida dele. E a palavra diz aqui que eles o odiaram ainda mais por causa do sonho, mas também pela maneira pela qual José havia contado o sonho. Então existe uma maneira, eu tenho certeza, é a maneira da fé que a gente fala as coisas. José tinha plena convicção do que ele havia recebido por meio daquele sonho. E a maneira empolgante... Porque a fé é empolgante. A fé é entusiasmada. Quando você confia em Deus, você pode estar passando nos vales mais profundos da sua vida, mas existe uma empolgação dentro de você, existe um borbulhar. É a sua fé funcionando. E hoje Deus está liberando essa unção aqui, desse borbulhar, desse ânimo, dessa empolgação. Né? Hebreus falou aqui de uma fé perseverante. E eu quero aqui também falar dessa fé que persevera. Nada pode fazer com que você desista dos planos de Deus, a não ser você mesmo. A sua fé vai funcionar para você. E tem mais, ela não vai ficar só em você, não. A sua fé vai contagiar toda a sua família, toda a sua casa. A mesma fé que você teve para a salvação da sua vida é a mesma fé que vai salvar toda a sua casa, a sua família. Amém. Que vai convencer aqueles que estão ao seu redor, que vai convencer seus colegas de trabalho. Seja onde que você esteja plantada, a sua fé vai funcionar.
Coisas vão acontecer através da sua vida. A sua sombra vai curar. Certo homem, eu amo essa história. Eu não sei te dizer agora exatamente quem é esse evangelista. Mas é alguém do qual eu vou procurar me lembrar qual é o nome dele. Certa vez ele orando a Deus que recebesse dele o poder de curar pessoas. O que ele queria era andar no poder que seria capaz de curar as pessoas. Mas algo muito específico que ele pediu para Deus, que ele não queria saber para quem que esse poder saía. Ele não queria saber. Ele só queria que pessoas recebessem do poder que havia vindo sobre ele, havia transformado a vida dele, havia libertado ele daquela enfermidade. Irmãos, e conta a história, né? A história deste homem, que aonde ele ia, pessoas eram milagrosamente curadas. Mas olha que coisa tremenda, ele tinha esse trato com Deus. Eu não quero saber, Jesus, quem é que foi curado. Eu não quero ficar sabendo. E Deus sabe por quê. Porque não me importa saber. Me importa crer que o que está em mim é poderoso, é muito mais poderoso. É capaz de curar através de mim. Então existe um poder que age em nós para nos transformar na imagem e semelhança de Jesus Cristo todos os dias. Existe um poder, né, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, habita dentro, e que tem nos transformado de fé em fé, de glória em glória, na imagem e semelhança de Jesus. E aqui eu sei que desde o começo dessa live Deus está falando que existe pessoas aqui com a alma desmaiada. Meu Deus, é forte, né? Hebreus 12 fala disso aqui, nós vamos ler aqui. Mas Jesus me colocou aqui de frente dessa câmera hoje, de frente aqui desse aparelho, né? Por meio dessas vias aqui. Amém. Ainda que ele seja onipresente, o Espírito Santo, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele tá aqui, mas ele também tá aí. E eu estou aqui na disposição dele para trazer para você, né, um ânimo novo. Para trazer para você uma inspiração, te colocar de pé. Não importa se você tá na cinza, eu quero te dizer, Deus te coloca de pé hoje. Amém. Deus te coloca de pé. Deus te coloca de pé, Deus te levanta dessa cama. Deus te coloca de pé. Na força que existe no poder dele. Há uma força disponível no poder de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. No dia mau a sua fé funciona. No dia bom a sua fé funciona. Sua fé funciona domingo, sua fé funciona segunda-feira. De manhã sua fé funciona, de tarde sua fé está funcionando. À noite a sua fé continuará funcionando. A sua fé, o dom que te fez capaz de crer, te dado por Deus, funciona. Vamos terminar aqui de ler. Portanto, não abra mão de sua firme confiança. Hebreus 10, 35. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que ele prometeu. Pois em breve ele virá. Você está vendo quantas coisas Deus está falando aqui? Deus está falando de perseverança. Deus está falando aqui de escatologia. É tremendo, né? Como a palavra de Deus. Ele está dizendo, em breve ele virá. Né? Em outra palavra diz, quando ele virá, ele encontrará fé na terra. O que Deus espera, o que Jesus espera encontrar na terra? Será que ele espera encontrar homens perfeitos aqui? Ainda que nós sejamos santos, porque ele é santo, né? E a santidade é um lugar que a gente vai alcançando, né, na nossa alma. Nós vamos sendo edificados pelo nosso espírito, né? De fé em fé, de glória em glória, orando em todo o tempo no espírito, nós vamos sendo edificados pelo Espírito Santo de Deus. E esse espírito edificado, ele vai ganhando lugares na nossa alma, né? Que vai nos preparando, que vai nos fazendo ser vitoriosos na nossa jornada, no nosso caminho. Nós nos colocamos de pé, o Senhor vai colocando áreas na nossa alma de pé. Eu não sei qual que é o lugar da sua alma que está desmaiado, que estava desanimado, porque não está mais. Porque agora mesmo a graça de Deus está operando na minha vida e na sua vida. Está colocando eu e você de pé.
Como nós falamos aqui de Provérbios 23, 7. Assim como nós imaginamos, né, na nossa alma, assim como você imagina na sua alma, assim é. É a verdade. Então procure conhecer a verdade. Procure ler a palavra de Deus. Procure buscar ouvir a voz de Deus nesses dias tão desafiadores. E comece a entender que a fé que a gente tem, né, nós temos para nós mesmos. E nós precisamos fazer uso dela. Porque a partir do momento que essa fé ela se tornar consciente. Como que ela se torna consciente, pastor? Como que eu começo a ver a fé operar na minha vida? Se tornando consciente de que você é um espírito. Quando você e eu nos tornamos conscientes de que nós somos um espírito. Possuímos um corpo. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. A consciência de quem Deus é transferida para nós. E nós já não nos vemos como naturais, mas nós nos vemos como de fato nós somos. Seres espirituais. Um espírito. E a palavra diz que quando a gente é um espírito, nós nos unimos ao Espírito de Deus e nós nos tornamos um só espírito com Ele. Então todo o poder que há nele é transferido para nós. E a mesma fé, né, que fez Jesus realizar milagres aqui na terra, porque ele foi batizado, né, no batismo de João, mas ele foi batizado no Espírito. E o Espírito Santo passou a ser o guia dele, em toda a jornada dele aqui. Aleluia. Jesus andou sobre a terra sendo guiado, né, iluminado os caminhos dele pelo Espírito Santo de Deus, do Pai dele que habitava dentro dele. E assim é conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós. É Ele que vem reavivando o dom. O dom que foi liberado por Deus, pelo nosso Pai, pelo Criador de todas as coisas para nós. Para que a gente viva cada dia em abundância. Em total abundância, em total plenitude. E eu declaro sobre a sua vida um nível maior de perseverança. Amém. E eu declaro sobre a sua vida, em toda essa semana, um nível maior de experimentar fé. Você vai ver sua fé atingir lugares e situações. É como eu disse aqui, há poços. Há lugares que havia água empoçada. Mas pela fé eu declaro aqui essas águas se movendo. Águas dos impossíveis se movendo na minha vida e na sua vida. Não há como reter as fontes inesgotáveis de Deus. Não há como segurar uma represa, a represa do Espírito Santo. Aleluia. Quando ela resolve fluir. E hoje Deus te coloca de pé. Ah, meu Deus. Às vezes a gente fica esperando que homens venham, que convites chegam. A gente fica esperando, né, que pessoas se lembrem de nós, que o nosso nome seja mencionado. Mas aquele que nos coloca de pé está aqui, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que soprou vida nas narinas de Adão. É Ele que fez de Adão, né, um ser vivente, o Espírito Santo de Deus. Ele pairava sobre as águas. E Ele continua agora. Ele não nos será tirado. Ele não nos foi tirado. Ele continua presente, operante. E aí, quando você vai lendo aqui, você vai chegar aqui em Hebreus 11, você vai ver a galeria, né? Hebreus 11:1 começa falando: a fé mostra a realidade. Eu estou lendo na versão NVT, irmãos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que nós não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Aí no versículo 3 ele vem: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se vê se originou daquilo que não se vê. Assim aquilo que não se vê se originou daquilo. Aliás, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. A sua fé funciona. A simplicidade da sua fé que crê. A simplicidade da sua fé, da minha fé que descansa na palavra que Deus diz, no conforto, na consolação que nós recebemos de Deus.
perseverar. Eu não sei quantas vezes você vai ter que mostrar esse móvel. Eu não sei quantas vezes você vai ter que falar repetidamente certas coisas para algumas pessoas na sua vida. Mas a nota que eu tenho no meu espírito aqui, tanto para mim quanto você, é que nós não nos cansemos de fazer o bem. E que nós não nos cansemos de pregar essa palavra. E que nós não nos cansemos de dizer que Deus é bom e de crer que Ele verdadeiramente é bom. Porque eu tenho certeza, irmãos, eu tenho plena convicção que a mesma fé que me trouxe até aqui, a mesma fé centralizada em Cristo Jesus, a mesma fé que me fez conhecer a Deus por meio de Jesus, a mesma fé que tem me colocado de pé todas as manhãs, a mesma fé que tem visto, né, o mar se abrir, o deserto ser transformado em mananciais, né, a mesma fé que tem visto pessoas serem curadas de enfermidades. Talvez você esteja no vale da sombra da morte, mas Ele é o Deus que vai no vale da sombra da morte e te tira, e te toma pela mão e te traz de novo à vida, e que sopra sobre você a palavra e o Espírito dele te diz: continue, continue. Hoje é dia, toda hora é tempo. Eu quero te dizer que em todo tempo você pode recomeçar com o Senhor. E o sangue de Jesus te garante que toda hora você pode. Não importa qual seja a situação que você tem vivido e o que você tem feito. Eu não sei o que você fez. Talvez você esteja olhando para você aí agora e pensando: mas o que eu fiz é imperdoável. Não existe lugar mais em Deus para mim, porque o que eu fiz, o que eu tenho feito, diz o Senhor aqui nessa manhã. Deus não pode me perdoar, pois eu quero te dizer, Deus já te perdoou. Aleluia. Por meio de Jesus. Deus já te perdoou quando quando Jesus por si mesmo quis vir aqui, e por causa do meu pecado e do seu pecado, Ele se fez pecado ali naquela cruz. Foi por causa disso que você aí tá considerando impossível. Foi por causa dessa situação que você tem vivido, que você se considera tão indigno, tão indigna. Culpa, né? Culpa. É culpa, talvez condenação. Talvez o sistema religioso do qual você está inserido tem trazido para você. Talvez pessoas tenham olhado de forma torta para você. Talvez seu nome tá aí na boca do sapo. Da religião e dos fariseus, mas eu quero te dizer algo. Existe algo sobremodo excelente. Existe um caminho sobremodo excelente que diz para você: vem, filho amado, vem. Vem, filho amado, vem agora, vem. Vem. Vem como você está. Vem como você está, porque eu pego você pela mão. Eu, o Senhor. Eu, o Senhor, te pego pela mão. E digo para você: o meu sangue foi capaz, né, de cobrir todos os pecados. Todos os pecados. Todas as fraquezas. É nas nossas fraquezas que Deus, Ele se faz forte em nós. É quando a gente é fraco que Ele é forte em nós. Tenha plena convicção que a operação do Espírito Santo, a operação da verdade, está agora sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a vida do Heber, sobre a nossa família. A operação da verdade, da palavra e do Espírito está sobre nós agora. Nós que cremos. E a fé que temos está operando. Essa fé, essa mesma, essa que você considera tão pequenina, a palavra diz que ela é no tamanho do grão de mostarda. Mas quando você pensa numa mostardeira, né, na árvore da mostarda, ela é a maior de todas as hortaliças. Então você vê que a fé, ela pode ser nos dada como uma pequena semente, mas ela tem o poder de crescer. Foi assim na vida de Abraão. Cada vez mais que Abraão
se tornava amigo de Deus. Ele foi se tornando amigo de Deus, ele foi caminhando com Deus. Deus dava uma palavra para ele aqui, Deus dava outra palavra para ele aqui, ele cria. E a fé de Abraão começou a funcionar na vida dele. E a fé de Abraão tirou ele do meio da parentela dele para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Mas olha só o impulso da fé. A fé tem o poder de nos impulsionar para frente. A fé tem um poder, a sua fé, a fé que funciona, a sua. A fé de Abraão funcionou. Diz a palavra, né, que Abraão vivia no meio de um povo pagão, de um povo que não conhecia a Deus. Mas a presença de Deus, o poder de Deus, o dedo de Deus, alcançou Abraão e o chamou pelo nome. E ele creu e a fé dele começou a funcionar. E ele foi impulsionado a entrar na jornada da fé. Deus ia falando com ele, ele ia confiando. Ou você acha que Abraão se tornou o pai da fé da noite pro dia? Foi como pó de pirim-pim-pim? Não foi. E quando a gente lê a história de Abraão, a palavra, tudo que diz respeito a Abraão, você vê que Deus foi conquistando lugares de confiança no coração de Abraão. Ele falava e Abraão cria. E aquilo se cumpria na vida dele. E a fé de Abraão, né, foi funcionando, foi crescendo, foi tomando forma. Né, e ele foi prosperando, ele foi conquistando. A palavra de Deus foi se cumprindo na vida dele, as promessas de Deus foi se cumprindo na vida dele e até hoje. Pai, Abraão se tornou aquilo que Deus falou que ele seria. Pai da fé. Ele seria pai de multidões. Ele seria o nosso pai. E nós nos tornamos filho dele, porque um dia ele creu. Porque um dia ele viu a fé dele funcionar. José é a mesma coisa. José creu naquele sonho. E quando ele foi contar para os irmãos dele, irmão, tá lá, é forte essa parte. Não foi só o sonho, não, foi a maneira como ele contou. Havia algo de especial na maneira como ele falou. Havia uma confiança, havia uma perseverança, uma convicção. A palavra certa é convicção. Que haja convicção no dia de hoje, no que você vai dizer, no que você vai declarar. Que haja uma convicção de fé na sua vida hoje. Certeza que a sua fé funciona. Vamos ler aqui Hebreus 12. Não esquece, hein? Você vai meditar em Hebreus 10, Hebreus 11, Hebreus 12, nesses dias. Deus vai preparar um tempo especial para você. Deus está te chamando pelo nome, para um cantinho com Ele. E o Espírito Santo vai na companhia da palavra. E as escrituras, elas vão se abrir para você com entendimento. E você, além de receber, vai começar a dar. A sua fé vai funcionar em você também para os outros. E aí você vai com aquela palavra de que é melhor dar do que receber, vai se tornar uma realidade tão grande na sua vida que você vai se encher da gratidão. A gratidão de Deus que só tem quem conhece, do que recebe de Deus, do que dá. Porque a fé, como nós falamos aqui, ela é a maneira como Deus achou de nós recebermos, mas também de nós darmos. Amém. Né, o que Ele prometeu para nós. Então nós precisamos crer. Olha aqui o que diz Hebreus 12 aqui. Hebreus 12 na versão NVT. Depois leia aí na versão. Deus vai falar do mesmo jeito. Deus sempre fala. Deus fala, esteja com os ouvidos abertos. Amém? Diz assim: portanto, uma vez estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Em algumas versões fala da alma desmaiada. E corramos com perseverança, olha aqui, de novo a perseverança, a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Mas quando a gente fala em manter os olhos firmes em Jesus, esses dias Deus tem dito algo muito peculiar comigo, mas muito verdadeiro. Porque nesses dias de guerra, de rumores de guerra, parece que nós que cremos esquecemos que Ele ressuscitou e que Ele está vivo. O que parece é que nós estamos
né, olhando para um Deus que está lá sentado, julgando o mundo. Não, Deus não está julgando o mundo. Ele já enviou Jesus, né, para morrer por nós. E Jesus morreu por nós e nós já fomos justificados. Então Jesus, ele tem pés, ele não está sentado no trono lá igual uma estátua. Jesus, ele tem pé e ele está andando, ele vive, ele ressuscitou. Eu tenho sentido uma necessidade muito grande de lembrar, de me lembrar. Ele está vivo, ele ressuscitou. Ele vive e reina. Ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou. Por isso a sua fé funciona. Por isso a sua fé funciona. Então, quando aqui na carta aos Hebreus fala, mantemos o nosso olhar firme em Jesus. Lembra dele, lembra que ele tem pés e que ele está andando, que ele está em movimentos rápidos nessa manhã por meio do Espírito Santo. Na sua vida, na minha vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus projetos. Há contratos sendo liberados aqui, há dinheiros, há monetário aqui, dinheiro, há um monetário sendo liberado aqui. Dinheiro vem mesmo, vem dinheiro, vem pra mim, chega até mim dinheiro, chega. Riquezas dos 4 cantos da terra, vem pra mim, vem pra minha casa, vem pra todas essas famílias que creem no Senhor. Pai, até as que não creiam, até as que não creiam, eu creio que pela fé que eu tenho no Senhor, receberão uma porção. Há situações sendo mudadas aqui, há decretos sendo mudados aqui, porque a sua fé está funcionando. A sua fé está agora mesmo funcionando. Eu vejo como documentos numa gaveta sendo retirados, coisas que estavam engavetadas, coisas que só o poder de Deus poderia trazer à tona. Eu sei que assinaturas sendo liberadas aqui, né, para pessoas receberem um dinheiro, mas que esse dinheiro será repassado para uma outra situação. Amém. Eu sei que você vai ouvir essa live, alguém vai levar essa live para você, e você está numa cama de hospital. Mas eu quero dizer para você, hoje chegou salvação para sua vida. A vida de Jesus, a vida de Jesus que cura, chegou para você nessa cama de hospital. E o Senhor te diz, eu te coloco de pé, totalmente saudável. O meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Naquilo que você considerava fraco, hoje eu te faço forte para vencer. Há um poder que está trazendo superação aqui. Desde ontem Deus está falando isso comigo. Que a fé também faz com que a gente supere muitas coisas na nossa vida. Aleluia. Supere traumas, supere perdas, supere humilhações, perseguições. E o Senhor fala para você, é um caminho novo, aberto diante de você. Não tenha medo de ir para frente, pisa. Pisa porque eu estou com você. Eu não preciso que homem algum fale a seu respeito. Eu falo a seu respeito. Eu conheço você. Eu conheço cada fio do cabelo da sua cabeça. Eu sei quem você é antes que você fosse no ventre da sua mãe. Eu já sabia. Todos os seus dias eu escrevi sobre eles no meu livro. Eu sei quem você é. Você não precisa que ninguém te jogue, te coloque no tanque. Se coloque no tanque. Se coloque no lugar que eu tenho para você no dia de hoje. Eu sei que Deus está liberando hoje o Espírito Santo de Deus, Paracletos. Aleluia, o advogado, o ajudador. O auxílio que eu e você precisamos. Aquele que é capaz de endireitar os caminhos tortuosos. Quebrar as correntes de bronze e as portas de ferro. Irmãos, a sua fé está funcionando, a minha fé está funcionando de uma maneira que o mundo jamais entenderia. Eu vejo pessoas fazendo vendas milionárias no dia de hoje, em toda essa semana.
Eu vejo pessoas recebendo doações de vestimentas, de roupas, até de alimentos. Eu vejo você deixando de pegar emprestado e tendo para emprestar. Eu declaro sobre a sua vida a abundância de Deus. Eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro que o seu nome está sendo falado. Mas não por homens, o próprio Espírito está soprando no ouvido de alguns o seu nome. E eles vão lembrar. E hoje mesmo, eles vão procurar saber, cadê você? Você esteve escondido por um tempo. Mas era necessário que você estivesse escondido. Deus trabalhou com você. Deus trabalhou as raízes. Deus trabalhou o seu crescimento para dentro. Você já não é mais aquela mesma pessoa. A sua alma que desmaiava em muitas situações emocionais, hoje não desmaia mais. A partir de hoje, ela nunca mais vai cair nos emaranhados das emoções. O diabo perdeu essa área da sua vida. O diabo perdeu. Havia um trono dele em áreas da sua alma, aonde ele se assentava misericórdia e assistia você se debater contra você mesmo. Mas o poder de Deus veio por causa da sua fé que funciona e que nunca desistiu. E que perseverou e que tem perseverado. O poder de Deus veio e arrancou. Arrancou pela raiz hoje. Está arrancando. Deus está indo ao encontro de pessoas. O poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, está indo ao encontro de pessoas aqui. Estão libertando pessoas, abrindo os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, para que ouça. Deus está gritando o nome de alguns homens aqui, tirando pessoas do lamaçal, do pecado e da morte. Existem pessoas aqui que iriam morrer, irmãos. Eu falo isso com muito temor e tremor. Iriam morrer. Existem pessoas aqui. Eu não sei se são vocês ou se são pessoas da sua família que iriam morrer. Havia uma armadilha de morte preparada. Mas por causa da sua fé que funciona, por causa da sua oração, por causa sim do seu joelho dobrado. Ainda existem pessoas que oram de joelho dobrado. E Deus está me mostrando homens e mulheres aqui com o joelho dobrados atrás de uma porta. Meu Deus. Eu não sei por que você ora atrás da porta, mas eu sei que Deus ouve a sua oração atrás da porta. Aleluia. Porque Ele está com você atrás da porta. Amém. A sua fé funciona. E quando você vai para de trás dessa porta, o Espírito Santo está com você. Jesus advoga as suas causas. Ele que está advogando causas nesses dias, nessa semana. Irmãos, eu posso falhar, não espere nada de mim, mas eu sei do que eu estou dizendo. Eu tenho plena convicção do que eu estou aqui declarando sobre a sua vida por meio da palavra e do Espírito. Se levante na força do poder de Deus. Do poder de Deus. É na palavra de Deus. As coisas começarão a acontecer na sua vida. O mundo pode entrar em crise, mas vocês não entrarão em crise. Coisas ruins não sobreviverão sobre a sua casa. Ele colocou um anjo na porta da sua casa. Existe um anjo que guarda a sua casa, que guarda você, que te livra do mal, que te livra das armadilhas do mal. Irmãos, eu sei que a gente passou aqui 5 minutinhos, mas é muito forte o que está aqui. Aleluia. Então receba no seu espírito. Receba. Levante as suas mãos, como um ato de fé mesmo. Estenda as suas mãos e receba o que o Senhor está colocando.
na sua vida, na sua mão. Receba a provisão, receba a providência, receba a cura, receba a libertação, receba as chaves que você precisa, receba o contrato que você precisa, receba. Sobe esse degrau. Eu sei que pessoas estão subindo, adentrando em lugares mais altos aqui hoje. Pessoas recebem capacitações que só poderiam vir do Espírito para realizar obras ainda maiores do que Jesus na terra. Tenha certeza, tenha plena convicção que a sua fé funcionou. A sua fé funcionou nesta manhã. Amém. E continuará funcionando em todo esse dia. Amanhã tem mais. Eu sei que todo tempo tem mais. Não cesse de louvar o nome do Senhor. Faça desse dia um dia de louvor. Faça desse dia um dia de adoração em todo tempo. Pare o que você está fazendo ou enquanto você está fazendo e louve ao Senhor. Lembre de quem Deus é e que até aqui Ele tem te ajudado. Falharia o Senhor com você agora? Falharia o Senhor com você agora? Não, Deus não falha. Deus não mente. O caráter dele é imutável. Ele é a verdade. As emoções dele não mudam, ainda que as suas emoções mudem. E muitas vezes você murmure. Mas Deus diz para você, não se preocupe. Eu não ouço as suas murmurações. Eu ouço a sua fé. É a sua fé. É a sua fé que responde às minhas expectativas. É a única maneira de impressionar Deus, é pela fé. Então seja alguém que como Bartimeu, como José, seja alguém que como Heber, como a Iula, como a Yara, como a Priscila, Thalita e todos vocês que aqui estão, passando Maria da Cruz, Patrícia, seja alguém que impressione a Deus. Amém. Não por obras, mas é pela fé. É pela fé. Irmãos, eu vou deixando vocês aqui nessa confiança de que a sua fé e a minha fé funcionam. E grandes coisas Deus operou aqui nessa manhã e continuará operando, milagres sobrenaturais. Nem você vai entender. Você vai ficar como que anestesiado com a bondade, com a misericórdia de Deus. Ele é o Deus de todas as consolações. Ele perdoa pecados. Ele tira do monturo, né? Ele tira o homem do monturo e faz ele assentar no meio aos príncipes. Deus vai te colocar nos lugares certos, com as pessoas certas. Creia nisso. Creia. Hoje Deus está fazendo seu nome lembrado na terra. Ele mesmo vai soprar o seu espírito. O espírito dele vai soprar seu nome. Deus abençoe. Amanhã nós voltaremos aqui. E eu quero saber de você que mergulhou na palavra, nessa inspiração aqui que eu estou deixando para você. Leia a palavra, leia a carta aos Hebreus. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Leia na companhia do Espírito Santo, leia falando em outras línguas. Leia também em voz alta, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu faço isso muito, irmãos, isso é muito poderoso. Quando eu estou assim desanimada, às vezes na fé, eu já contei isso para vocês em outras vezes. Eu adoro me lembrar do livro de Hebreus. E eu adoro ler o livro de Hebreus em voz alta. E todas as vezes que eu vou lendo pela fé, fulano conquistou, pela fé mulheres, né, viram seus filhos ressuscitarem, pela fé Abraão, pela fé Raabe, e isso vai trazendo vida, isso vai trazendo ânimo, isso vai me colocando de pé. O Espírito Santo de Deus vai colocando a minha alma, que muitas vezes também quer se abater, se abate. O Espírito Santo vem trazendo vida. E quando eu vejo, o Espírito Santo me colocou de pé. E eu já não era mais aquela mulher que assentou para ler aquela palavra. Mas eu me tornei a mulher que Deus me criou para ser. Uma mulher de fé, uma mulher que crê, uma mulher que persevera, uma mulher que possui, né, a vida de Deus, que carrega a vida de Deus. Então eu vou deixar vocês aqui essa certeza de que a sua fé funciona. Eu tenho certeza que você recebeu algo bom de Deus. Né? Já o apóstolo Heber vai estar aí às 20.
colocando mais gás nesse tanque, trazendo mais, né, ânimo para sua vida, verdades que vão transformar você verdadeiramente em quem Deus te criou para ser. Porque nós não estamos aqui, né, para massagear o seu ego, mas nós estamos aqui para preparar você como um soldado do exército de Deus. E de que outra forma nós poderíamos preparar você, senão pela palavra da fé? Foi assim, pela maneira como José disse aos irmãos. Não foi só o sonho que ele havia tido, mas foi a maneira como ele contou aquele sonho, a convicção que saiu da voz dele, que fez com que a fé dele funcionasse. E quando a gente vê toda a história de José, a gente percebe que, contrária aos pensamentos naturais, tudo parecia contrário à vida dele. Mas enquanto isso, o misterioso plano de Deus acontecia na vida dele. E aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse, o Espírito de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus estava sobre ele. E a fé, né, ainda que não reconhecida, talvez não entendida totalmente por ele, funcionou na vida dele por causa do poder de Deus. Fiquem com Deus, boa segunda-feira, tenha um dia maravilhoso. Se você tem recebido algo bom da minha vida, da vida do meu marido, que você também reparta, né, das coisas materiais conosco. Porque daqui também nós temos sido, né, nós temos abastecido não só da palavra, mas também das coisas materiais com muitos. E eu louvo a Deus por isso. Porque muito melhor é dar do que receber. Que Deus te abençoe grandemente, grandemente. Seja cheio da presença de Deus. Compartilhe essa live. Amanhã convida mais uma pessoa para estar aqui com a gente. Amanhã nós vamos estar aqui, 8h15. Recebe, Cris, recebe. Hoje seu dia é outro dia. E amanhã será outro dia. Viva tudo o que a sua fé tem para você hoje. Viva tudo que Deus tem para você hoje. Porque amanhã é outro dia. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um dia maravilhoso. Tchau, tchau. Aleluia.